Que alegria chegar até você nesse sábado, concluindo mais uma semana do nosso retiro quaresmal aqui com o exercício espiritual. Zezinho, é muita graça e é muita bênção, não é verdade? É muita graça, muita bênção e a semana passa voando. É verdade. Já estamos no sábado já? Que bom. Que bom, assim como nós estamos aqui aprendendo e fazendo a nossa parte, gostaríamos que você também fizesse esse esforço, não é? Quaresma é esse tempo de esforço, mas também de muita graça. Queremos agradecer a você que está aí fielmente, né, junto conosco a cada dia, a você que está compartilhando, as pessoas encontram com a gente na rua ou manda mensagem dizendo, olha, eu tô fazendo um retiro quaresmal com você, com o Zezinho. Tô caminhando aí, que bom, muito bom, né? Então é muito bom mesmo, mas olha, ainda dá tempo de convidar mais gente, né, Zezinho? Sim, com então certeza. Aproveita. Com certeza, ainda dá tempo. Então tá bom, hoje nós vamos concluir então com o vídeo de hoje, aquela nossa conversa sobre pecados. Mas antes disso, nós não podemos iniciar sem rezarmos, né? Então vamos mesmo nos colocando diante do olhar amoroso e misericordioso do nosso Deus e traçar sobre nós o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazendo a nossa oração inicial. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Zezinho, hoje você vai contar pra gente o que é esses pecados que clamam ao céu ou que bradam, que gritam ao céu. Talvez eu tinha visto muito pouco, né, sobre isso. Confesso que quando eu vi fiquei meio assim, falei, nossa, o que é isso? E talvez as pessoas nunca ouviram falar, então você vai explicar pra gente o que é esse pecado que clama, quais são, como que a gente comete esses pecados. Pois é, como a palavra já bem diz, né? Clama ao céu. Aquele que foi prejudicado, não é? Ele clama a Deus, clama. E clamar ou bradar é exatamente gritar, chamar em voz alta, gritar ao céu. E na maioria das vezes a gente pede por justiça ou por reparação. E existem palavras na Bíblia que nós temos visto que às vezes chega a se dizer em vingança. Mas nós sabemos que a vingança, para corrigir o mal daquele que fez ou que executou, não é lícito, não é? É ilícito. Então, é louvável mesmo que
até Deus faça uma reparação, que é para corrigir esse erro, ou a pessoa faça também uma reparação, que corrige o erro, corrige o pecado cometido, não é? E ao mesmo tempo, então, se conserva a justiça. Bem, os pecados que clamam mesmo a Deus por justiça, ou por reparação, ou até mesmo na Bíblia fala vingança, nós vamos falar de 3 tipos então, que são o assassinato ou homicídio voluntário, aquele onde alguém mata alguém. Teve intenção. Teve intenção. Ou tem o assassinato também dentro do próprio corpo, como é o caso do aborto. Esse também entra aqui. Então, assassinato ou homicídio voluntário, né? Ou tirar a própria vida. Então, são todos esses que estão em torno da morte mesmo. Depois nós temos um pecado sério que é sexual, que é contra a natureza humana e muitas vezes até contra a moral católica. E um terceiro tipo de pecado grave, que são esses pecados que clamam ao céu, é o de oprimir os pobres, as viúvas e os órfãos, não é? Antigamente nós vimos isso muito, era até uma regra entre o povo lá da época de Jesus, né? As viúvas eram esquecidas, os órfãos eram aproveitados deles, não é? Os pobres eram ignorados. Mas se formos olhar a fundo, isso ainda não acabou hoje nos nossos tempos, ainda tem muito lugar que acontece. Mas então vamos falar sobre o primeiro tipo deles, que é o assassinato, quando você mata, né? O homicídio, que você quis, desejoso, voluntário, ou até mesmo pode ser involuntário, mas você estava com uma arma lá e então aconteceu um acidente, mas aconteceu o assassinato de toda forma. Então é tirar a vida do outro ou tirar a própria vida. Sim. Né? Quando você se atira de um viaduto, se mata, tira a sua vida. Isso, na verdade, a gente derrama um sangue inocente e por isso se torna um pecado muito grave. Ofende não só ao próximo, como aquele que perdeu a vida, mas principalmente ofende a Deus porque perdeu um dos seus filhos. No 5º mandamento já nos diz assim, não matarás, não é? Então Deus nos proíbe de causar a morte do nosso irmão, do nosso semelhante, e não é só de causar a morte, não, é de golpeá-lo, de ferir. Deus não quer nada disso. No 5º mandamento, então, não matarás, engloba tudo isso. Nós vemos que Caim ofendeu a Deus quando matou seu irmão Abel, não é isso? Ofendeu a Deus e ofendeu tirando a vida do seu irmão. Então, essa passagem na Bíblia diz que Abel, ou a morte dele, clamava aos céus, bradava aos céus então por uma reparação, mas na Bíblia diz então por uma vingança. Então lá está escrito assim, o Senhor disse para Caim, o que fizeste? Ouve, o sangue do teu irmão está gritando no chão. Isso é o que está escrito lá. Então o sangue do irmão Abel que morreu clamava ao céu por uma reparação, mas no caso desse não tem reparação. No caso desse, reparação seria o arrependimento, mas no caso desse, por isso que a igreja diz uma vingança, porque isso que a Bíblia diz uma vingança, não é? Ou seja, então essa ofensa atinge a Deus, atingiu o seu irmão, não é? E lá no céu, então, isso testemunha contra a pessoa que cometeu o pecado e o erro. E aí, então, na Bíblia diz por várias vezes, clama por vingança. Também o aborto é um pecado gravíssimo que clama a vingança do céu, porque o aborto é um assassinato a sangue frio das crianças mais indefesas. São inocentes. E ainda mais grave do que isso, porque as crianças são assassinadas precisamente por aquelas pessoas que teriam e que têm a maior obrigação em defendê-los, não é? E lá em Êxodo diz assim, não matarás o inocente e o justo, porque eu não absolverei o culpado. Então é muito sério isso, né? E aproveitando esse tema, a gente precisa rezar, porque é uma lei que está passando em diversos países, não é? Sim. Agora há pouco nós vimos que passou aí na Colômbia, não é? Onde pode-se tirar uma criança já totalmente formada, de 6 meses. Ela já ouve, já escuta, já responde aos sentimentos e tudo. Uma criança pequenininha que talvez passe mais do que da palma da mão, mas é uma criança. É um ser. É um ser, além de tirar uma vida,
O ato de tirar essa vida também é muito doloroso, porque na maioria das vezes eles cortam a criança por inteiro. Então, é um pecado muito sério que com certeza clama o céu. Sabe, Zezinho, tudo isso são pecados, a gente não pode esquecer nunca da misericórdia, tá bom? Porque assim, uma mulher que praticou um aborto, ou alguém que cometeu um desses pecados e que tira a vida do outro, com um arrependimento sincero, é perdoado por Deus. Então assim, não está condenado, né? Sim. Nós estamos aqui falando sobre os pecados porque a gente precisa saber e conhecer, mas nós não podemos nunca nos esquecer de que Deus perdoa todos os pecados a partir do arrependimento do nosso coração. Sim, muitas vezes causamos o pecado sem conhecimento, né? Uma mãe, às vezes, ela está totalmente chocada porque ela não tem como tomar, desesperada porque não tem como fazer isso. Não é uma pessoa que já sabia desse delito, desse problema, desse pecado grave que é. Ela cometeu. Depois, quando ela se volta para Deus ou quando tem uma melhor oportunidade que ela poderia cuidar da criança, lá na frente ela vai perceber e aí ela se arrepende. E é um arrependimento que dói dentro do coração, não é? Cometer desses pecados talvez seja doloroso para as duas partes, não só para quem sofre, mas para quem também comete, não é? Na verdade, aquele que comete acaba sendo... Ele é um réu aqui, mas ele também é uma vítima no céu. Também. Ele é um réu aqui, perante o homem, mas perante Deus ele é uma vítima. Uma vítima. Se ele se arrependeu, ele é uma vítima. E Deus perdoa. Tem mais pecados que bradam e clamam aos céus. Nós falamos do assassinato, de tirar a vida, né? Sim. Própria, mas também tem o pecado sexual ou sensual. Muitas vezes é até conhecido como o pecado de Sodoma e de Gomorra, né? Então, esse também é um pecado que brada ao céu e pede por vingança. Porque baseia-se no que Deus disse a respeito dos pecados cometidos naquela cidade de Sodoma. E Deus disse assim: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande, e o seu pecado é tão grave que descerei e verei o que fizeram, e é tão mau quanto o clamor que chegou até mim. Então, nós vemos que o clamor daquele povo de Sodoma e Gomorra era enorme. E aí você pode então me perguntar, e muitos perguntam hoje, mas qual foi de fato o pecado de Sodoma e de Gomorra? Eles se deram um comportamento sexual e perverso, aberrante, não é? Contra a natureza humana, contra aquilo que Deus fez, homem e mulher, sexo, para o crescimento, para a vida, para doar a vida, não é? Mas então eles se deram a esse comportamento sexual inadequado, perverso, aberrante, contra a natureza humana e muitas vezes também contra a moral, né? Então nós podemos dizer, alguns deles, entre eles tem o estupro, né? É um relacionamento ilícito perante a lei de Deus. Inclusive no livro do Gênesis conta que os 2 anjos que vieram disfarçados de homens, que foram a Sodoma e Gomorra, então, na casa de Ló, correram o risco de serem abusados dentro da própria casa do Ló, pelos homens daquela cidade. Em virtude da perversidade. Tamanha perversidade daquela cidade, que já era tão grande, que chegou uma pessoa nova na cidade e eles já queriam abusar deles. E olha, então é muito sério. No livro do profeta Ezequiel também estava escrito assim, ó, o crime da tua irmã Sodoma, que é a opulência, glutomania, indolência, ociosidade, como vivia ela, assim também com as suas filhas, sem tomar pela mão o miserável e indigente. Tornaram-se arrogantes e sobre os meus olhos se entregaram à abominação. Por isso eu as fiz desaparecer como viste. A gente sabe que quando uma cidade como essa se volta para o pecado, ela já acaba acostumando tanto com isso e já deixa de cometer, então, a caridade, deixa de fazer a caridade. Olha que o Senhor estava dizendo, olha, eles não conseguem ver, de tomar um miserável pela mão, o indigente que passa fome, só enxergam aquilo, não é? Então dessa forma, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas lá que praticavam essas impurezas, que se entregaram aos vícios contra a natureza, já sofreram a pena então do fogo eterno. Isso é o que a gente vê na passagem bíblica, não é? A gente entende que esse pecado sensual ou sexual, ou de Sodoma e Gomorra, é todo aquele comportamento sexual que sai daquilo que Deus criou, homem e mulher. Exato. É basicamente isso, né? E a gente não consegue agora entrar
em mais detalhes. Tem mais algum outro pecado? Por se último, você para trouxe? finalizar então, é aqueles que eram excluídos no tempo de Jesus, que eram os pobres, as viúvas e os órfãos, né? Na época de Jesus, eles já eram muito excluídos, mas hoje ainda temos situações aí de escravidão e outras coisas que nós temos visto. Então, várias são as passagens que ressaltam isso, né? Que clamam essa vingança de Deus. Em Êxodo diz assim, ó, não prejudicareis a viúva e o órfão. Se os prejudicardes, eles clamarão a mim e eu os ouvirei. Também negar o salário aos que trabalham ou privar trabalhadores dos seus salários são pecados também que pedem vingança a Deus. Então, está tudo aqui englobado em tirar vantagem dos mais fracos, o órfão, a criança e a viúva. Para finalizar então, em Êxodo também diz assim, Deus ordena a todos e cada um de nós, não prejudicareis a viúva e nem o órfão. Se os prejudicardes, eles clamarão a mim e eu os ouvirei. A minha cólera se inflamará e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos ficarão órfãos. É uma exploração, né? Exato. E hoje em dia, infelizmente, também acontece. A gente vê em alguns estados do nosso país, inclusive, onde as pessoas são exploradas. Ou então elas saem dos seus estados, vêm para esses estados maiores, São Paulo e assim por diante, e ali, diante daquela dificuldade, né, o patrão aproveita a situação, oferece um salário miserável, uma condição miserável, e aquela pessoa aceita, né, porque precisa, mas essa pessoa está cometendo, então, esse pecado em relação ao outro. Sim, é um pecado de escravizar o outro e não dar aquilo que o funcionário merece. Isso. Vamos rezar então, Zezinho? Vamos pedindo rezar. Perdão, né? A gente vai ouvindo tudo isso, vai dando um pesar no coração da gente, né? Porque talvez, acredito que nós não estamos dentro desses pecados, talvez, enfim, mas a gente começa a imaginar, é uma humanidade, né? O aborto no mundo inteiro, essa escravidão é no mundo inteiro. Então, olha, se você puder agora, feche os seus olhos um pouquinho e peçamos, Senhor, nós queremos pedir perdão e a Tua misericórdia, como nós rezamos no terço, para nós e para a humanidade inteira. Senhor, esses pecados, né, de tirar a vida de uma outra pessoa, seja de que forma for, como o Zezinho apresentou, os pecados sensuais e sexuais em todas as suas variantes. Esse pecado da exploração, Senhor, é muito forte ainda na humanidade, isso acontece muito ainda. E se esses pecados bradam a Tua justiça, a Tua vingança, nós queremos aqui rezando, nós queremos bradar e gritar a Tua misericórdia, Senhor, para a humanidade que comete esses pecados e para aqueles que são as vítimas em relação a esses pecados. Então reza assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós aqui, reunidos nesse retiro, neste dia, queremos pedir o Teu perdão, e a Tua misericórdia, para a humanidade inteira, para o nosso país, o Brasil, e para nós também. Senhor, perdoa todos esses pecados que fomos vendo durante toda essa semana. Dai-nos a Tua misericórdia. E ajudai-nos, Senhor. A não cometê-los. E também a denunciá-los. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que nós estamos aprendendo e que vai abrindo também a nossa mente e o nosso coração. Amém. Zezinho, hoje a gente conclui então, nessa semana que a gente refletiu sobre pecado. Se você perdeu algum dia, vai lá no YouTube, tá tudo lá, né, Zezinho? Todos os dias estão lá, tá facinho. Tá certo. Para você que tá começando agora também. Não precisa fazer todos de uma vez, você vai fazendo do dia, mais um atrasado e você chega lá. Nós falamos de trabalhos de exploração, pessoas que não ganham o suficiente, por isso certamente também não tem o suficiente para a sua família. E o nosso gesto concreto nesse tempo de Quaresma é doação de alimento, porque se tem uma coisa que as pessoas e as famílias estão precisando é de comida, Zezinha, de alimento, não é verdade? Pois é. Nós estamos aqui então, né, como forma de
gesto concreto, você pode colaborar então com a comunidade Jesus Caminho Seguro. Nós temos 30 famílias que são dependentes da nossa visita mensalmente, da nossa cesta básica. Então, se você quiser colaborar conosco, se você observar lá na Capela Nossa Senhora das Graças, na nossa capela, já tem lá o espaço reservado, já está chegando os alimentos, você pode trazer também. Você pode trazer, colocar lá, ou pedir para alguém trazer, ou você pode pedir para o próprio supermercado, você manda fazer a comprinha lá, manda entregar. Se ainda sinta difícil, você pode fazer um Pix para nós, 17 99121 6148. É no nosso Pix, a chave Pix da nossa conta. Você coloca lá doação de alimentos e nós vamos reverter esse dinheiro em alimento e vamos colocar lá para você. Mas você pode trazer uma sacolinha também, né? Tudo é válido, tudo é importante, né? Uma cesta, uma sacolinha, o que for, tá bom? O que a gente não pode é deixar de ajudar essas famílias que estão precisando de comida. Olha, se você tem algum testemunho para dar, qual é a sua experiência, como está sendo a sua quaresma, o seu jejum, a sua penitência, como você está vivendo tudo isso, a força que Deus está te dando, manda para a gente, tá bom? Pelo e-mail contato@caminhoseguro.com ou coloca aqui no chat abaixo do vídeo, porque a gente quer saber, né? Quais os frutos espirituais que você está colhendo aí na sua vida nesse retiro quaresmal. Sugestão de penitência para hoje, sábado. Ligar para um familiar que faz tempo que não conversa. Olha aí. Isso é muito bom. Às vezes tem mais de um, né? Se você pode ir fazer uma visita aí pessoalmente, faça, né? Se tá tudo certo, faça. Se não, pelo menos uma ligação, isso já a minha sogra falava. Um telefonema é uma visita. É uma visita. Então, realmente, né? Às vezes a gente não pode ir, mas podemos telefonar, tá bom? Amanhã o nosso encontro na Santa Missa, né? A gente não se encontra aqui, segundo domingo da Quaresma, e na segunda-feira nós vamos estar juntinhos aqui no nosso exercício espiritual e nós vamos conversar sobre confissão. Tudo que a gente pensou de perguntas sobre confissão, a gente juntou e o Zezinho vai explicar para nós na próxima semana. Hoje, 3 horas da tarde, tem o Terço da Misericórdia no deserto com Jesus e com Santa Faustina. Você pode acompanhar YouTube e Facebook também. É isso, Zezinho? Isso mesmo. Pedir que Deus nos abençoe, né? Esse dia, esse final de semana, que nós possamos rezar, descansar, reabastecer as forças para começar mais uma semana dessa quaresma. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Queria convidar você hoje, concluindo essa semana de pecado, rezar assim conosco. Perdão, Senhor, e misericórdia. Perdão, Senhor, e misericórdia.